Boa noite, boa tarde a todos vocês que estão me ouvindo. Eu sou o Caetano, esse é o seu canal Pense Bem. É um canal de reflexão, aqui nós falamos sobre política, sobre religião, falamos sobre os assuntos cotidianos, né? Hoje eu queria falar sobre a igreja perseguida no Brasil. Essa história de muitos líderes religiosos dizendo que o PT persegue a igreja no Brasil, que o PT quer fechar a igreja no Brasil, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O PT e os partidos de esquerda no Brasil nunca perseguiram a igreja. Existe uma ONG chamada Portas Abertas, que há 25 anos essa ONG ela faz um estudo e faz um levantamento sobre 50 países no mundo onde se persegue a igreja, onde se persegue os cristãos. E o Brasil, em 25 anos, nunca foi citado, sequer, nunca foi citado. No ano de 2020, por exemplo, os países que foram citados foi o Afeganistão, foi a Líbia, foi a Coreia do Norte, e outros países mais que eu não me lembro agora. Então, essa história de que a igreja no Brasil é perseguida, que o PT quer fechar a igreja, isso é mentira. Aliás, na década de 70, quem perseguia a igreja no Brasil era a própria igreja. Quando surgiam as igrejas neopentecostais, igrejas como Deus e Amor, Casa da Bênção, e outras igrejas, que eram igrejas pentecostais que trabalhavam com libertação, as igrejas grandes como igrejas Assembleia de Deus, presbiterianas, algumas batistas, perseguiam as igrejas, e mandavam prender seus líderes. Isso é verdade. Agora, o Estado brasileiro nunca mandou prender nenhum pastor por causa da fé, nunca mandou, entendeu? Nunca mandou. Então, assim, essa história vai acabar mal. Vou te falar por quê. Por que vai acabar mal? Porque da mesma forma que surgiu o Jair Bolsonaro da direita, da extrema direita, um fascista, pode surgir no futuro um candidato da esquerda que, vendo o que está acontecendo nos tempos de hoje, líderes religiosos que se levantam contra os políticos, que perseguem líderes políticos, esses líderes, juntamente com adeptos que podem surgir, vão querer perseguir a igreja. Aí sim nós teremos uma perseguição em função do que está acontecendo nesses últimos anos no Brasil. Então o brasileiro tem que ser inteligente, nosso país, nosso povo é livre para exercer sua fé, a sua religião. Você pode pregar nas praças, nas ruas, nos mercados, nas esquinas, você pode abrir o seu templo, você abre uma igreja no Brasil, com 6 meses você está com uma igreja aberta no Brasil, enquanto aqui na Europa, meu amigo, você abre uma igreja, vou te falar a verdade, leva 3, 4 anos. Então tem que parar com essa história de que o Brasil, que o governo brasileiro quer fechar a igreja. Isso nunca foi verdade, nunca foi verdade. E esses pastores, líderes que estão aí dizendo que o PT fecha a igreja, na verdade são mentirosos, são fascistas, são homens que estão procurando preencher seus próprios ventres. Cuidado com esse tipo, sabe? Eu era fã de ouvir o Silas Malafaia, ouvi diversas palestras suas, já pregou nas nossas igrejas. Marcos Feliciano já pregou na nossa igreja. Então, assim, hoje eu tenho nojo de ouvir esses caras. Eu tenho nojo. Para mim, ouvir um Silas Malafaia, eu passo longe. Se tiver alguém ouvindo, eu desvio. Porque a luz não combina com as trevas. Não é porque a luz não combina com as trevas, não. É porque o cara é nojento. O jeito dele pregar, eu tomei nojo do jeito dele falar, dele afrontar as autoridades, dele bater de frente com as autoridades, sabe? De ser brabo, de ser grosso, de ser ignorante, um cara que tem uma formação intelectual até bacana, o cara é um psicólogo, mas parece mais um louco quando começa a falar, entendeu? Então, assim, nós precisamos de repensar o que nós queremos para o Brasil como cristão, como homens de Deus. Jesus conviveu com políticos de diversas espécies no seu tempo, sabendo que ia para a morte. Quando perguntaram para Jesus se era lícito que César cobrasse imposto, ele falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, devemos respeitar as autoridades políticas, devemos respeitar as autoridades jurídicas, devemos respeitar o STF. Eu vi o Silas Malafaia bater no peito e dizer: vem me prender. Tem muita gente aqui por trás de mim. Quer dizer, o cara afronta as autoridades brasileiras e acha que o povo é bobo. Agora, o cristão tem que deixar de ser bobo. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 13 que nós devemos obediência às autoridades porque elas são constituídas por Deus. Não é verdade?
Então, pastor, mas, ô Caetano, mas a verdade é que quando um líder, uma autoridade não está exercendo a sua autoridade com temor e respeito a Deus, eu não posso respeitar ele e tal, tá? Isso, você tem que provar que essa pessoa está indo contra Deus, né? Que esse líder está se levantando contra Deus, que está falando contra Deus, porque em política, amigos e queridos amigos, política é a arte de negociar, né? São deputados que você elege, que fica lá para defender aquilo que você pensa. E outros grupos elegem seus deputados para defender aquilo que eles acreditam. E esses grupos vão debater entre si. E o governo, por sua vez, ele vai exercer, né, ele vai executar aquilo que o legislativo aprovar. Ou não, né? De repente é uma demanda que a comunidade não aceita e o Estado, o governo, fica numa situação de não aprovar, como muitas vezes deixou de aprovar. O legislativo aprovou, mas o executivo não assinou aprovando aquilo. Então, assim, a gente não pode querer bater de frente com as autoridades da maneira como está sendo no Brasil, né? Desprezando o Supremo Tribunal Federal, né? Achicalhando, como diz aí, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são autoridades, né? E eu vejo pastores que gostam de dizer que tem que ser respeitado, que lá na sua igreja dizem para as suas ovelhas que tem que honrar, que tem que respeitar, que tem que ter temor, mas ele não dá exemplo honrando as autoridades que estão cá fora. Então, pensa bem nisso. Hoje nós temos liberdade de culto no Brasil. Hoje nós temos. Mas amanhã nós podemos perder isso por causa desses líderes que estão aí fazendo o que estão fazendo hoje. Né? É um Silas Malafaia da vida, é um Marcos Feliciano, né? É um apóstolo Valdomiro Santiago. Por quê? Esses caras estão com o rei na barriga, esses caras têm tudo. Esses caras não dependem. Para eles, inflação ou gasolina cara, para eles isso não faz diferença. Sabe? Porque eles andam de avião, andam de helicóptero, eles têm carro blindado, né? Eles ganham salários milionários, né? E para eles, então, não faz diferença se eles vão ganhar, se a inflação vai estar 12, 15%, se a gasolina está a 12, 10, 11 ou 9 reais. Para eles isso é indiferente. Silas Malafaia e esses demais aí pode colocar um tanque de combustível por dia no carro deles que nem arranha no patrimônio deles. Agora o pobre que está aí passando fome, passando necessidade, esse sim precisa de um país com a inflação, né, controlada, com salário digno, com trabalho, né, com expectativa de vida. Né? Então, sim, pense nisso. Vamos trazer para perto de nós a coerência e vamos refletir sobre o que está acontecendo no Brasil. As eleições estão chegando, né? E nós precisamos votar com consciência e votar com a mente aberta. Votar com a mente aberta. E não seguir esses líderes doidos que estão por aí, não. Não siga Silas Malafaia, não. Esse cara é louco. Esse cara é louco. É louco. Ele só está pensando nele, tá bom? Viu? Cuidado com esses caras. Esses caras estão com a barriga cheia, viu? Com a barriga cheia. E não estão nem aí para os pobres e para o povo que é da classe de baixo. Tá bom? Esse é o seu programa, né? É o seu canal Pense Bem. Eu sou o Caetano, falando direto aqui de Lisboa. Quero deixar aí o meu abraço a todos vocês. Pedir a você, compartilhe esse vídeo, né? Multiplica esse vídeo, por favor. Dá um like. Se você gostar, você dá um like positivo. Se não gostar, dá um like negativo também, não tem problema. O importante é você compartilhar. Né? Vamos tentar agregar mais pessoas. Né? Vamos ver se a gente chega aí nesse mês pelo menos a 200 inscritos. E você é que vai me ajudar a fazer isso. Me ajude. Vamos formar uma voz ativa e defender o Brasil. Olha, o que é perseguição? Se o Brasil tivesse realmente perseguição, nós iríamos ver, né, atitudes sistemáticas, irmãos, de cerceamento da liberdade, né, encarceramento, hostilidade verbal, né, violência
partindo do Estado e da família. Então, vamos ter cuidado. Não vamos, aqui em Portugal tem um ditado que diz assim, não vamos empregar pelo ouvido, não, sabe? Porque as pessoas estão falando, esses líderes, esses falsos líderes estão falando, e me desculpe falar falsos líderes, porque é isso que eles estão sendo hoje, falsos líderes. Fica empreando os cristãos evangélicos com conversinha, porque sabem que tem a confiança do povo, mas eles sabem que eles estão fazendo errado. Eles sabem que por trás disso aí está só os interesses deles. Tá bom? Que Deus te abençoe. Esse é o seu canal Pense Bem. Que você divulgue esse vídeo, que você passe para frente e que você nos ajude a compartilhar e dar o seu like, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.